Olá, seja bem-vindo ao audiobook da Morgan. A leitura de hoje são os capítulos 38 e 39 de Gênesis, a Bíblia Sagrada. Capítulo 38. A história de Judá e Tamar. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu. Ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar. Teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher de seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora: more como viúva na casa de seu pai até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer, como seus irmãos. Assim, Tamar foi morar à casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímna, com seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tímna para tosquear suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabrito por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia. Mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objetos de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabrito, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então, a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro.
Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: Então você conseguiu uma brecha para sair, e deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com um fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Capítulo 39. José é assediado pela mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitar ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava.